O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança a obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Olá, boa noite, Jorge. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Para nós é uma alegria muito grande ter você aqui novamente, né, Jorge? Você já esteve aqui no Museu da Gama, foi escalado pela AME, né, em outras ocasiões. Então, para nós é uma alegria muito grande. Prazer, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, estar com todos vocês, com muito carinho, e fico muito feliz por ter essa oportunidade. Boa noite a todos. Valeu. Que bom, meu querido. Então, nesse momento, nós vamos cumprimentando todos aqueles que estão conosco, que vão nos acompanhar para mais uma aprendizagem da doutrina, que estão sempre nos acompanhando, e outros que não poderão estar agora, mas poderão assistir em outro momento. Então, nós vamos apresentar o nosso querido irmão, Jorge Mendes, ele é de nossa querida Além Paraíba. Para nós é um prazer imenso tê-lo conosco. E ele é um estudioso e palestrante da doutrina espírita e vai trazer um tema muito interessante e muito precioso para nós, que é a reencarnação. E realmente nós vamos estar atentos junto com ele. Então, sejam todos bem-vindos. Nesse momento, então, vamos nos preparar e vamos elevando nosso pensamento a Jesus, nosso mestre e amigo, e a Deus, nosso Pai de amor e bondade. Agradecemos, Senhor, essa oportunidade de juntos podermos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita e pedimos, Senhor, que a nossa mentora Zilda Gama, esses nossos espíritos benfeitores que estão aqui conosco, possam inspirar nosso irmão Jorge para trazer o seu trabalho, que ele preparou com tanto carinho para todos nós. E que nós possamos estar atentos, de coração e mente abertos, para compreendermos todo o assunto e, com isso, praticá-los no nosso dia a dia. Sabemos, Senhor, que todos os assuntos da doutrina nos mostram o verdadeiro caminho para a nossa libertação das nossas imperfeições e para chegarmos a ser espíritos perfeitos. Obrigado, Senhor, que essas nossas vibrações alcancem a todos os nossos irmãos e que juntos recebamos as bênçãos de Deus para todos nós. E que assim seja,
Graças a Deus. Então, Jorge, a palavra é sua, tá bom? Ok. Obrigado. Bom, meus queridos irmãos, é com muita alegria, com muito carinho que eu estou aqui hoje. Que tenham todos uma ótima noite, né? A todos os irmãos, a todas as irmãs que nos acompanham através dos canais das mídias sociais. Muito bom estar com todos vocês para falar do tema a reencarnação, que é um dos princípios basilares da doutrina espírita, né? Podemos dizer que a reencarnação, a vida após a morte, a comunicação com os espíritos e a pluralidade dos mundos são princípios basilares da doutrina espírita. O que isso quer dizer? Que todos nós espíritas necessitamos compreender estes princípios, que são a base da nossa tão amada e consoladora doutrina, que tanto nos auxilia, que tanto nos dá suporte para enfrentar as adversidades, as dificuldades da nossa lida, da nossa vida. Então, vamos adentrar em nosso estudo sobre a reencarnação. De uma forma muito simplificada, vamos buscar em um fórum da Federação Espírita Brasileira, aonde responde algumas dúvidas frequentes, e uma delas é o que é a reencarnação. E segundo a Federação Espírita Brasileira, a reencarnação trata-se de um mecanismo regulador da evolução do espírito, por meio do qual o homem vive muitas existências corporais sucessivas. Resulta desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, em outras palavras, que ela reencarna em um novo corpo. Os espíritos reencarnam tantas vezes quantas forem necessárias ao seu aprimoramento. O objetivo da reencarnação é a evolução. Então, podemos entender a reencarnação como mecanismo regulador da evolução do espírito. Nós evoluímos, nós progredimos a partir das idas e vindas à carne, através da oportunidade que Deus nos concede, né? O tempo que Ele nos concede. Precisamos, durante esse tempo, fazer com que gere valores e que esses valores ecoem pelo infinito. Atribuímos à reencarnação a justiça e a bondade do Criador. Sendo Deus soberanamente bom e justo, Ele concede à sua criação, que somos todos nós, as infinitas oportunidades de progredir, de terminar um trabalho que nós começamos em outra oportunidade, de consertar a estrada que nós mesmos bagunçamos. Sendo Deus soberanamente bom e justo, necessitamos reconhecer o quão grande é o Criador, quão perfeito Ele é, entendendo assim, né, esse mecanismo regulador da nossa evolução. A partir das idas e vindas à carne, progredimos, porque estamos todos submetidos à lei do progresso. Não há um só indivíduo que não atingirá o estado de um espírito puro, por exemplo, aonde não necessitará mais reencarnar. Vamos buscar a origem da palavra. A palavra reencarnação deriva do latim, que significa, literalmente, entrar na carne novamente. Então, essa palavra, meus irmãos, ela veio do latim e significa mesmo entrar na carne novamente. A palavra reencarnação não foi criada por Allan Kardec, tal como ocorreu com os vocábulos perispírito, espírita e espiritismo. A palavra reencarnação já existia quando Kardec deu início à tarefa
de codificação dos ensinamentos espíritas. Kardec, para todo fenômeno, para tudo aquilo que ele encontrava, ele atribuía, ele dava um nome e procurava dar sempre o nome mais científico possível para dar credibilidade à doutrina espírita. Portanto, criava, muitas das vezes, nomes como perispírito, espírita e espiritismo. Espiritismo, por exemplo, o conjunto de princípios, leis, revelados pelos espíritos superiores, contido nas obras básicas. E todo aquele que estuda as obras básicas é o espírita. Esta palavra já existia, portanto, não foi criada por Kardec. Segundo Latidic, um dicionário latino, foi entre o século XVI e XVIII que surgiu no latim tardio o termo erudito e acadêmico reencarnatio, reencarnationes, que, em seguida, passou para as línguas românicas e para o inglês. Em francês, é reencarnation. Não sei se a pronúncia é exatamente essa, porque não sei falar francês, mas a escrita é essa. Continuando a origem da palavra, é bom lembrar que, conforme diz Gabriel Delany, Gabriel Delany escreveu um livro muito interessante chamado A Reencarnação. E neste livro, a reencarnação, essa palavra, Delany diz que essa palavra é também chamada palingenesia, termo formado por duas palavras gregas, palin, de novo, e gênese, nascimento. E desde os albores da civilização fora formulada na Índia. O povo indiano, o povo hindu, é datado aí de pelo menos 3.300 anos antes de Cristo. E eles já tinham esse conhecimento do nascer de novo. Portanto, já existia essa palavra palingenesia. Gabriel Delany, para quem não sabe, foi um defensor do espiritismo que contribuiu muito justamente na época dos experimentos, das provas experimentais. Filho de Alexandrina Delany e Alexandre Delany, grandes contribuidores, contemporâneos de Kardec. Inclusive, tem muitas comunicações da Revista Espírita, onde a mãe de Delany era médium que trazia as psicografias para Kardec. Temos aqui um trecho da questão 171, apenas um trecho, a questão em que se funda o dogma da reencarnação. A gente vai ver ela mais a fundo no decorrer do nosso trabalho, mas a princípio retiramos um trecho que nos ajuda muito a entender e aceitar esse mecanismo regulador da evolução do espírito. Todos os espíritos tendem para a perfeição, e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizarem novas existências, o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Não obraria Deus com equidade, nem de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrados, oriundo do próprio meio onde foram colocados, e alheio à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única a balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas e não haveria imparcialidade no tratamento que todas dispensa. Então, meus irmãos, todos nós, absolutamente todos, estamos fadados à perfeição, tendemos à perfeição. Uns progridem, evoluem muito mais rápido do que outros, porque aplicam maior vontade nesse progresso espiritual, ou seja, eles aplicam a sua vontade. E vontade que o Livro dos Espíritos, em uma resposta que os Espíritos dão, e eles falam vontade, coisa rara dentre vós. Se soubéssemos o como poderíamos fazer aplicando a nossa vontade, faríamos coisas
extraordinárias. Portanto, aquele que aplica maior vontade no seu progresso, em adquirir novas bases, em deixar de ser um homem velho para ser um homem novo, progride, né, de uma forma mais acelerada. O que não quer dizer que é o outro que não aplica naquele instante, naquele momento, também não irá chegar lá. Todos nós evoluiremos. Deus é soberanamente bom e justo. Portanto, né, permite que nós consertemos a estrada que nós mesmos bagunçamos em algum momento da história. Ele permite que a gente continue um trabalho que a gente parou, que a gente desertou, que a gente não pôde concluir em função da nossa invigilância, da nossa falta de vontade. Ele permite. E ele nos dá as infinitas oportunidades. Se ele fizesse, meus irmãos, diferente disso, certamente, né, ficaria muito difícil entender Deus como justiça e bondade. Mas Cristo nos deu a imagem de um pai. Um pai promove, oferta a seus filhos o que há de melhor. Oportunidades, estudo, crescimento. E assim é Deus. Não podemos, né, culpar o Criador, dar a ele características que ele não tem. Culpá-lo pelas nossas dificuldades. Tudo bem e todo mal que nos acomete é fruto daquilo que nós fazemos. Vamos agora, meus irmãos, fazer um rápido giro na história da reencarnação, entendendo e conhecendo os diferentes povos que já acreditaram, que já cultuavam a reencarnação muito antes de Cristo e até depois de Cristo. O primeiro deles é a Índia. A Índia. O povo que vive na Índia é o indiano. E a religião com maiores adeptos na Índia é o hinduísmo. 80% dos indianos são adeptos do hinduísmo. E eles, né, estudam os Vedas. E um dos Vedas, chamado de Mahabharata, existe Mahabharata, a grande Índia, onde descreve a história de como foi formada a Índia em uma grande guerra apocalíptica e existia um herói nessa guerra. Então, no trecho específico do Bhagavad Gita, conhecido como a Grande Canção, nós temos passagens como essa. A alma não nasce nem morre nunca. Ela não nasceu outrora nem deve renascer. Sem nascimento, sem fim, eterna, antiga, não morre quando se mata o corpo. Como poderia aquele que a sabe impecável, eterna, sem nascimento, sem fim, matar ou fazer matar alguém? Assim como se deixam as vestes gastas para usar vestes novas, também a alma deixa o corpo usado para revestir novos corpos. Eu tive muitos nascimentos, e tu também, Arjuna. Eu as conheço todas, mas tu não as conheces. Então a gente pode ver um diálogo entre o Deus e esse herói Arjuna, onde esse mesmo Deus dizia para ele que o conhecia antes mesmo dele estar ali. Então, a gente pode ver vários trechos nos Vedas e no Bhagavad Gita, fazendo reflexões à alma, à imortalidade do ser, à existência, né? O ser pensante que vive em nós permanece pensando após a vida física. O Egito, por exemplo, segundo Gabriel Delany, em seu livro A Reencarnação, a ideia de reencarnação nos povos egípcios se perde nos tempos, pois era cultuada junto às classes dos iniciados nos mistérios de Ísis. O indivíduo era dividido em 3 partes. K, corpo astral, Ba, corpo mental, e Ku, corpo causal. Né? O corpo astral, o corpo mental e o corpo causal, o corpo físico. Estes mistérios eram instituições públicas mantidas pelos estados. Eram centros de vida nacional e religiosa, os quais, frequentados por todas as classes sociais, eram constituídos de vários graus e duravam muitos anos.
Os que passavam por todos os graus, homens e mulheres, eram considerados ocultos, pois adquiriam os conhecimentos deste mundo e uma nítida compreensão de seu futuro após a morte e das leis que regem os mundos superiores. Então a gente pode ver que o Ba assemelha-se com o conceito de alma. O Ka como duplo, réplica imaterial do corpo. O Ku, a centelha divina, o corpo. Então, olha, ele já tinha um conhecimento muito profundo, muito vasto. Porém, né, cada vez mais que o indivíduo ia se dedicando dentro dos templos religiosos do Egito, né, os sacerdotes, eles iam adquirindo mais conhecimento. Esse conhecimento não era distribuído ao público. Para quem não sabe, existe em uma das revistas espíritas uma entrevista que Kardec faz com um espírito que teve 13 encarnações no Egito, e ele, em uma delas, como sacerdote, descreve que eles tinham muito conhecimento, muito. Mas, diferente da doutrina espírita, esse conhecimento eles procuravam deixar somente para eles. A Pérsia e a Grécia encontra-se no Mazdeísmo, religião da Pérsia, uma das religiões mais antigas do mundo, baseada nos ensinamentos do profeta iraniano Zoroastro, que pode ter vivido entre 1750 a 600 a.C. Uma concepção muito elevada, a da redenção final concedida a todas as criaturas, depois de haverem, entretanto, experimentado as provas expiatórias que devem conduzir a alma humana à sua felicidade final. Então, o profeta iraniano Zoroastro já entendia, né, que a partir das depurações, das diferentes provas expiatórias que o indivíduo ia tendo, ele ia conduzindo, evoluindo até a sua felicidade final. Então, essa é a condenação de um inferno eterno que estaria em contradição absoluta com a bondade do autor de todos os seres. Pitágoras, na Grécia, 580, 500 a.C., né, o Pitágoras aí, que contribuiu muito com a geometria, com a matemática, foi o primeiro que introduziu na Grécia a doutrina dos renascimentos da alma, doutrina que havia conhecido em suas viagens ao Egito e à Pérsia. A Grécia, né, fica num ponto ali bem estratégico, próximo de todas essas regiões aí. Então, sofria, né, forte influência de todas elas. Mas Pitágoras tinha duas doutrinas. Uma reservada aos iniciados, que frequentavam os mistérios, né, assim como os egípcios, e outra destinada ao povo. Esta última deu nascimento ao erro da metempsicose. Todo esse movimento de Pitágoras é conhecido como pitagorismo, mas já nesse momento já existia aí, né, o reconhecimento das diferentes existências. Porém, Pitágoras, ele acreditava e divulgava a metempsicose, que era um movimento cíclico que um espírito fazia após a morte. E esse indivíduo reencarnava, porém animava animais, vegetais, e ele dividia isso em dois tipos de estudo. Um reservado àqueles que iam estudando mais e outros que ele divulgava ao público e que deu origem ao erro da metempsicose. Segundo Richard Simonetti, que tem um livro Reencarnação, que fala tudo o que você precisa saber da reencarnação, um livro muito bom. Segundo Richard Simonetti, em seu livro A Reencarnação, merecem destaque na Grécia Platão e Sócrates. Os maiores filósofos gregos admitiam as vidas sucessivas. É de Sócrates a famosa concepção de que todo aprendizado é uma recordação. Inclusive, Sócrates desenvolveu um método, naquele tempo, chamado maiêutica, aonde
ele consistia em fazer perguntas repetitivas ao indivíduo, mesmas perguntas ou perguntas de caráter similar, até que o indivíduo buscasse dentro de si mesmo a resposta para todos os questionamentos que ele fazia. Porque ele já acreditava que nós tínhamos a memória integral, que são os conhecimentos que nós vimos adquirindo ao longo do tempo. E que quando encarnamos, em função do véu do esquecimento, para que a gente desenvolva outras áreas, fica lá guardadinho, mas que de forma intuitiva a gente consegue acessar. Richard Simonetti faz uma pergunta e ele mesmo responde. Qual a posição de Sócrates e Platão diante da doutrina espírita? Kardec o situa em O Evangelho segundo o Espiritismo como precursores. Muitas de suas ideias, resumidas na introdução daquela obra, revelam perfeita identidade com os princípios espíritas. Em O Livro dos Espíritos, informa que ambos colaboraram como mentores espirituais na codificação da doutrina. Então, a gente tem lá precursores do Cristo, Sócrates e Platão, porque naquele tempo prepararam um terreno para que Jesus Cristo viesse e trabalhasse. Já tinham ideias muito avançadas, dizendo que o homem é uma alma encarnada, que a alma impura nesse estado se encontra oprimida e se vê de novo arrastada. Por exemplo, se os médicos são mal sucedidos tratando da maior parte das moléstias, é porque tratam do corpo ao invés de tratar da alma. Olha o conhecimento que Sócrates já tinha e já transmitia naquele tempo. Temos aí os romanos que dominaram os gregos, mas que no final das contas a arte venceu. Por quê? A cultura, a filosofia, a arte grega convenceu os romanos. Segundo Gabriel Delany, em seu livro A Reencarnação, entre os romanos, que receberam a maior parte dos seus conhecimentos da Grécia, Virgílio exprime claramente a ideia da palingenesia nestes termos. Todas essas almas, depois de haverem durante milhares de anos girado em torno dessa existência, no Elísio ou no Tártaro, nos campos elíseos, no bem, ou no Tártaro, no sofrimento, são chamadas por Deus em grandes exames para o rio Létis, rio do esquecimento, a fim de que, privadas da lembrança, revejam os lugares superiores e convexos e comecem a querer voltar ao corpo. Então, olha a ideia que Virgílio, Públio Virgílio Maro, que era um poeta romano, transmitia naquele tempo. Tinha também Ovídio, Públio Ovídio Naso, também foi um poeta, que sua alma, quando for pura, irá habitar os astros que povoam o firmamento, o que estende a palingenesia até os outros mundos semeados no espaço. Então ele já reconhecia que quando ele se deporasse o suficiente aqui na Terra, um mundo de provas e expiações, ainda na categoria de mundo imperfeito, mas lar perfeito para todos nós, ele iria habitar outros mundos ditosos, mundos mais agradáveis, à medida que ele fosse evoluindo. Então, os romanos também tinham ideias da reencarnação. Temos os druidas, o druidismo. Segundo Gabriel Delany, em seu livro A Reencarnação, os druidas ensinavam que há 3 ciclos: o do Selgante, que só pertence a Deus, o do Gwynfield, ou Morada da Felicidade, e do Abred, ciclo das viagens, a qual pertencia a nossa Terra e outros planetas. Então, dentro do ensino dos druidas, tinha o Selgante, que era um círculo que só pertencia a Deus, ao divino. Tinha o do Gwynfield, que era a morada para os indivíduos que não necessitavam mais reencarnar, pois já reencarnaram o suficiente a ponto de não necessitar mais. E o terceiro, o Abred, que era o ciclo das viagens, a qual a nossa Terra
e tantos outros planetas pertenciam. Uma crença que eles procuraram sempre estabelecer é a de que as almas não perecem e que depois da morte passam de um corpo para outro. Então eles já reconheciam que à medida que eles fossem encarnando e desencarnando, iam depurando-se. Esse era um conhecimento druida. A Judéia, por exemplo, né, os judeus, os hebreus, os israelitas, os descendentes de Israel. De Jó, no capítulo 14, versículo 14, morrendo, um homem, porventura, tornará a viver? Questionamento que Jó fazia. Todos os dias em que agora combato, espero até que chegue a minha mudança. Então Jó já reconhecia, já travava um bom combate. Quem aí estudou e conhece a história de Jó, sabe o quanto ele lutou. Então, ele entendia que em algum momento ele mudaria. Temos Jeremias, né, um profeta do Antigo Testamento, capítulo 1, versículo 5, está registrado: antes que te formasses no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Esse era um diálogo de Deus com Jeremias, segundo a Bíblia, aonde Deus dizia para ele que já o conhecia e que já havia preparado o cronograma reencarnatório dele para que ele desempenhasse esse papel. Temos em Êxodo, um livro de Moisés, um dos 5 livros de Moisés, no capítulo 20, versículo 5, está registrado que Deus castiga até a 3ª e 4ª geração aqueles que o ofendem. Ou seja, o mal que eu faço, dá tempo lá na 3ª, lá na 4ª geração, quando eu reencarnar novamente, de pagar por esse mal, de corrigir o que eu fiz, de consertar a estrada que eu mesmo baguncei. Temos aí um livro de Salomão, o livro da sabedoria. Esse não é um livro canônico, ele é um livro deuterocanônico, porém muito estudado dentro do judaísmo. Tem no capítulo 8, versículo 19 e 20. Salomão, para quem não sabe, né, foi um rei de grande sabedoria. Ele era dotado de muito conhecimento. E a própria Bíblia diz isso. Eu era um menino de um natural feliz e havia obtido uma alma boa. Sendo bom, vinha um corpo sem mancha. Ele estava dizendo que ele era feliz. E por ser feliz, ele obteve uma alma boa, ou seja, ele progrediu, ele evoluiu e teve condições de vir um corpo sem muitas dificuldades, para exercer também um papel necessário naquele tempo. Temos inúmeros exemplos no Evangelho de Cristo. O Evangelho de Jesus refere-se textualmente à reencarnação quando fala que Elias reencarnou como João Batista após perguntas dos discípulos. Diz: eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Então, Jesus Cristo está dizendo, né, que Elias já veio. E quando ele veio, ninguém o reconheceu. Fizeram tudo com ele. Né? João Batista foi decapitado por Herodes, a pedido de Salomé, que foi pedido de Herodíase. Então, foram lá e decapitaram ele. Quando Jesus pergunta quem o povo diz, quem diz o povo ser o filho do homem, quem que o povo diz que eu sou? E os discípulos respondem, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Então eles já tinham uma ideia da reencarnação. Né? Certo que João Batista não poderia ser, pois viveu no mesmo tempo de Cristo. Quando diante de um cego de nascença, os discípulos perguntam, mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que nascessem cego? Está no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1 e 2. Reconhecendo, né? Será que hoje ele é cego por um mal que ele fez no passado? Então já existia esse conceito. E aí nós temos, né, um dos diálogos
mais importantes para a reencarnação dentro do Evangelho de Jesus, que é o diálogo entre Cristo e Nicodemos, né? Nicodemos tenta fazer uma cura e não consegue, sai dali dizendo que só Deus poderia curar aquele indivíduo, aquela mulher. Passa um tempinho, ele passa naquele local e vê um grupo de pessoas, olha pela janela e Cristo está lá. E o que Cristo faz? Cura aquela mulher. Então, logo ele reconhece que Cristo era o Messias. Então, né, ele vai ter a noite com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. E Jesus responde a ele, né, em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, só até aí não precisava dizer mais nada. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos, né, interroga: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? E Cristo diz para ele, né, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Cristo já faz uma divisão do que é Espírito e do que é matéria. Nicodemos, né, continua sem entender, e Cristo diz a ele, né, se tu que é um doutor da lei, que é um professor, um grande estudioso, como você não entende o que eu falo, né? O que você anda estudando? Se a gente já viu, né, com pouquíssimo estudo, em alguns trechinhos desse trabalho, algumas referências do Antigo Testamento que faziam sobre a reencarnação. Temos aí o cristianismo primitivo e romano. Segundo Richard Simonet, em seu livro A Reencarnação, é oportuno lembrar que a reencarnação era aceita por considerável parcela dos teólogos cristãos ao tempo de Agostinho. Ele próprio cogitava no assunto. E Richard traz um trecho de uma de suas cartas, de suas confissões. Em confissões, expõe em oração suas perplexidades. E olha o que Santo Agostinho dizia, meus irmãos. Dizei-me, eu vou-lo suplico, ó Deus, misericordioso para comigo, que sou miserável. Dizei se a minha infância sucedeu a outra idade já morta, ou se tal idade foi a que levei no seio de minha mãe. Pois alguma coisa me revelaram dessa vida, e eu mesmo vi mulheres grávidas, e antes desse tempo, quem era eu, minha doçura, meu Deus? Existi porventura em qualquer parte, ou era acaso alguém? Então, Santo Agostinho, um dos grandes contribuidores da doutrina espírita, temos aí passagens, mensagens, psicografias de Santo Agostinho, Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno, a Gênese, em muitas obras básicas. Ele contribuiu muito com a doutrina espírita e, né, naquele tempo, aonde a igreja, né, o cristianismo apostólico romano já começava a ser firmado, ele tinha esses questionamentos. Temos aí a Idade Média. Durante todo o período da Idade Média, a doutrina da palingenesia ficou velada, porque foi o período a qual a história da arte, a história chama de Idade das Trevas, onde a igreja impôs toda a sua força, toda a sua soberania, através, né, da imposição, das guerras, dos homicídios, de todas as barbáries possíveis para esconder muitas coisas. Segundo Richard Simonet, se a reencarnação aparece de forma tão evidente no Novo Testamento, porque foi proscrita. A partir do século IV, quando, por influência dos imperadores Constantino e Teodósio, Constantino foi o primeiro imperador romano que se converteu ao cristianismo, e Teodósio foi quem tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano.
tornou, né, a religião oficial do Império Romano. O cristianismo entrou no desvio. A partir deste momento, houve-se a institucionalização, surgiu o profissionalismo religioso. Práticas exteriores do paganismo foram assimiladas, ou seja, muitas das crenças politeístas das religiões pagãs foram incorporadas. Criaram-se ritos e rezas, ofícios de oficiantes. Toda uma estrutura teológica foi montada para atender às pretensões absolutistas da casta sacerdotal. Então, nesse momento da história, começou a institucionalização da religião, né, cristã. A igreja formando-se, criando regras, criando dogmas, rituais, ritos. Chega ao tempo moderno, a liberdade de pensar e discutir publicamente para que a verdade das vidas sucessivas pudessem renascer à grande luz da publicidade. Um dos mais eminentes filósofos, né, aí a gente já chega num tempo de um renascimento, do iluminismo, como Leibniz, que foi um grande contribuidor do cálculo diferencial integral, estudando o problema da origem da alma, julga que o princípio inteligente sobre a forma de mônada pode desenvolver-se na sequência animal. Em espiritismo, a gente tem, né, o princípio espiritual. E esse princípio espiritual, após as suas vivências nos diferentes reinos da natureza, vai, né, adquirindo individualidade, adquirindo pensamento contínuo e adquire livre-arbítrio. Dupont de Nemours, profundo pensador do século XVIII, admite só pela força do seu raciocínio, como Charles Burnet, que a alma desprendida do corpo está sempre unida a uma forma espiritual que lhe permite conservar a individualidade, e que depois de uma estação no espaço, volta à Terra para aí se aperfeiçoar, adquirindo moralidade cada vez mais elevada. Então, olha o pensamento que ele tinha somente, né, com a força de seu raciocínio. Olha as conclusões que esses filósofos, né, que esses estudiosos chegaram naquele tempo, trazendo luz em tempos de grande dificuldade, de imposições da igreja, mas em um momento onde ela já perdia a sua força. E aí, meus irmãos, vem o Espiritismo, né, o Consolador prometido por Cristo, lá no Evangelho de João, aonde Cristo prepara os apóstolos, dizendo que ele precisa partir para que o Consolador venha e que ele enviará um Espírito de verdade para trazer, né, tudo aquilo que é história, tudo aquilo que seria deturpado de seu conhecimento. Então, olha o que a Gênese espírita traz para nós, para que a gente possa entender a reencarnação e para que a gente possa aceitar a reencarnação. Muitas pessoas compreendem, mas têm grande dificuldade de aceitar. Então, no item 33, reencarnações da Gênese espiritual, temos, né, um pensamento interessantíssimo. O princípio da reencarnação é uma consequência necessária da lei de progresso. Sem a reencarnação, como se explicaria a diferença que existe entre o presente estado social e o dos tempos da barbárie? Se as almas são criadas ao mesmo tempo que os corpos, as que nascem hoje são tão novas, tão primitivas quanto as que viviam há 1000 anos. Acrescentemos que nenhuma conexão haveria entre elas, nenhuma relação necessária seria de todo estranhas umas das outras. Então, na Gênese Espírita, vem dizendo para nós que a reencarnação é um princípio, né? Como foi falado lá no início, o princípio basilar da doutrina espírita, e que ela faz parte da lei do progresso. A gente evolui porque a gente vem reencarnando, né? A gente aprende durante as nossas existências na matéria. Sem a reencarnação, como explicaríamos a diferença de existência entre os povos antepassados e hoje? Por que, então,
as de hoje haviam de ser melhores dotadas por Deus do que as que as precederam? Porque têm aquelas melhor compreensão? Porque possuem instintos mais apurados, costumes mais brandos? Porque têm a intuição de certas coisas sem as haverem aprendido? Por que hoje nós temos condições muito mais favoráveis do que os passados? Hoje, por exemplo, podemos externar a nossa religiosidade. No passado, não. A única explicação plausível seria a reencarnação. Olha o questionamento que é feito. Duvidamos de que alguém saia desses dilemas, a menos admita que Deus cria almas de diferentes qualidades, de acordo com os tempos e lugares. Proposição inconciliável com a ideia de uma justiça soberana. Se nós entendemos, o que Cristo nos trouxe, o que os Espíritos nos trouxeram, que Deus é soberanamente bom e justo, que o nosso Deus é um Deus transcendente, é um Deus imanente, atuante, que Ele não cessa, que Ele proporciona a nós as infinitas oportunidades de melhoramento. Somente se a gente não acreditar que Deus é justiça e bondade, a gente vai acreditar que temos uma única existência, que Deus cria as almas de qualquer maneira, em qualquer momento. Mas não é isso, meus irmãos? Admite, ao contrário, que as almas de agora já viveram em tempos distantes, que possivelmente foram bárbaras com os séculos em que estiveram no mundo, mas que progrediram, que para cada nova existência trazem o que adquiriram nas existências precedentes, que por conseguinte, a dos tempos civilizados não são almas criadas mais perfeitas, porém que se aperfeiçoaram por si mesmas com o tempo, e tereis a única explicação plausível da causa do progresso social. Então hoje temos condições melhores, e a causa mais plausível, que a Gênese Espírita traz para a gente, e que a gente pode chegar nesse pensamento, através do nosso raciocínio, do nosso pensamento crítico, é admitindo a justiça e a bondade. Que hoje nós temos condições melhores porque nós evoluímos. Passamos por aquele tempo, cometemos desajustes, ainda cometemos hoje, mas de um grau menor, e assim a gente vai evoluindo, até não necessitar mais reencarnar. O livro Céu e Inferno, no item 9, no capítulo 3, temos algo também muito importante para a compreensão da reencarnação, que é: uma só existência corporal é manifestamente insuficiente para o espírito adquirir todo o bem que lhe falta e eliminar o mal que lhe sobra. Como poderia o selvagem, por exemplo, em uma só encarnação, nivelar-se moral e intelectualmente ao mais adiantado europeu? É materialmente impossível. Deve ele, pois, ficar eternamente na ignorância e barbárie, privado dos gozos que só o desenvolvimento das faculdades pode proporcionar-lhe? Então, meus irmãos, nós não conseguimos, em apenas uma existência, evoluir, o tanto que necessitamos evoluir. Precisaremos aí de muitas e muitas e muitas existências para que a gente chegue à perfeição, a um estado de espírito puro, a um estado, onde o Livro dos Espíritos diz o progresso completo, onde a gente evolui intelectualmente para depois evoluir moralmente a ponto de ter esse conhecimento completo. Simples bom senso repele tal suposição, que seria não somente a negação da justiça e bondade divina, mas das próprias leis evolutivas e progressivas da natureza. Mas Deus, que é soberanamente justo e bom, concede ao espírito tantas encarnações quanto as necessárias para atingir o seu objetivo, a perfeição.
Somente, meus irmãos, se a gente não acreditar que Deus é bondade, que Deus é justiça, para a gente acreditar, né, que temos apenas uma existência, que se a gente fizer um mal hoje, estaremos fadados pela eternidade a pagar por esse mal. A gente tem no início do livro dos médiuns, há espíritos, logo na introdução, lá Kardec faz um questionamento, né, sobre os demônios. Será que Deus criou esses indivíduos, fadando-os às dificuldades, ao mal? E Kardec mesmo responde que não. Deus cria todos simples e ignorantes. E que nós vamos progredindo, né? Assim como fizemos muito mal no passado, já estamos progredindo hoje, vamos progredindo amanhã, vamos pagando, consertando a estrada que a gente mesmo bagunçou, até que a gente atinja a perfeição. Todos somos criados iguais, simples e ignorantes. Voltando, estamos aí caminhando para o final do nosso estudo, do nosso trabalho. Voltando agora ao início, né, da questão 171, que está lá no início do estudo, em que se funda o dogma da reencarnação na justiça, né? Em que se funda o dogma da reencarnação, em que se funda esse ponto fundamental da reencarnação, na justiça de Deus e na revelação. Pois incessantemente repetimos: o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorar-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Novamente, o Pai deixando sempre a porta aberta para que a gente possa melhorar. E para isso, né, ele não cessa, ele está sempre enviando os seus emissários, promovendo o desenvolvimento. Ele nos enviou Cristo, o nosso arquétipo de bondade, o modelo e guia para toda a humanidade. É nele que nós temos que nos espelhar para que a gente possa progredir, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer. E finalizando o nosso estudo, como progredimos através das reencarnações. Temos também o Livro dos Espíritos, questão 166. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, né? Como pode um indivíduo que durante a sua existência não conseguiu evoluir, acabar de evoluir, de depurar, de melhorar-se? E temos uma resposta muito curta dos espíritos: sofrendo a prova de uma nova existência, nascendo de novo. E de novo, e de novo. E quanto mais vontade ele aplicar nessas indas e vindas à carne, mais rápido ele vai progredir. Quanto mais ele lutar, né, quanto mais rápido ele conhecer, ele compreender que o reino de Deus, né, aquele onde a mais elevada das criaturas se coloca na posição da menor e serve, mais rápido ele vai evoluir. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação. Mas para isso, necessária lhe é a prova da vida corporal. Então, os espíritos respondem que depurando, né, a alma vai experimentar essa transformação. Você vai adquirir um outro estado, um estado de elevação. Mas para que você adquira esse estado, é necessário vir à vida corporal. Bom, meus queridos irmãos, eu quero agradecer a todo o carinho, a toda a atenção que todos tiveram. Quero desejar que todos tenham uma ótima noite. Essa era a ideia que gostaríamos de trazer com esse estudo. A ideia, né, reforçar a justiça e a bondade do Criador, para que seja mais fácil a gente entender e aceitar a reencarnação. Tenham todos uma ótima noite. Fiquem com Deus.
Querido irmão Jorge, nós agradecemos todo esse trabalho que você realizou aí, que foi muito bom a gente observar essa história de que a reencarnação já existia há muito, muito tempo atrás. E foi muito bom, um trabalho muito bom. Agradecemos de todo o coração o que você trouxe para nós. Tenho certeza que engrandecemos os nossos conhecimentos. Mas então, nós vamos agora à nossa prece final e convidamos a todos que estão conosco para juntos elevarmos nossos pensamentos a Deus e a Jesus. E vamos agradecer pelos momentos que aqui passamos, em que uma aprendizagem nova para nós é muito importante nessa trajetória que é chegarmos à nossa perfeição. Agradecemos a nossa mentora Zilda Gama, aos bons espíritos que inspiraram o nosso irmão Jorge para trazer esse trabalho tão importante para a nossa aprendizagem. Agradecemos e que as nossas vibrações de amor, de paz, de harmonia alcance o nosso planeta, os nossos lares, as pessoas que estão acamadas, esses enfermos da alma e do corpo, para que prossigam com fé, com muita vontade de progredir a cada dia, melhorando o seu comportamento um pouquinho mais. Agradecemos, Senhor, as bênçãos que recebemos e pedimos que continue nos fortalecendo na nossa fé, no nosso dia a dia. Obrigado, Senhor, e que assim seja. Graças a Deus. Então, meu querido irmão, muito obrigada e leva esse abraço nosso de todo carinho. Muito obrigada. Tchau. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau. Audio Jungle.